O que vem à sua mente quando a Bíblia fala em dragões, criaturas míticas cuspindo fogo ou algo muito mais profundo, perigoso e atual do que parece à primeira vista? Pois é, ao longo dos séculos, esse símbolo atravessou textos sagrados, impérios, guerras, crises morais e disputas de poder, sendo usado não como fantasia, mas como uma linguagem poderosa para explicar o caos, o mal e a sedução da violência. Desde as páginas mais antigas do Antigo Oriente Próximo até debates que ainda moldam política, economia e comportamento hoje em dia. Vamos desmontar o senso comum, separar fato de interpretação, visitar personagens históricos, textos bíblicos e contextos culturais pouco conhecidos, mostrando por que o dragão nunca foi apenas um monstro, mas um espelho desconfortável da humanidade e de seus sistemas. Será que entendemos mesmo o que a Bíblia quis dizer com dragões? Ou estamos ignorando um alerta que continua valendo para o nosso próprio tempo? Antes de a Bíblia existir como conhecemos, o mundo já estava povoado por monstros simbólicos. No Antigo Oriente Próximo, civilizações como a babilônica e a cananeia usavam criaturas caóticas, serpentes gigantes, monstros marinhos e dragões, para representar forças que ameaçavam a ordem do mundo. Textos como o Enuma Elish falam de Tiamat, a deusa dragão do caos primordial, derrotada para que o cosmos pudesse existir. A Bíblia nasce nesse mesmo ambiente cultural, dialogando com essas imagens conhecidas do público antigo. Por isso, quando textos hebraicos mencionam Leviatã, Rabi ou Tanim, não estão descrevendo zoologia, mas linguagem simbólica carregada de significado. O dragão aqui é a personificação do caos que se opõe à vida organizada por Deus. Mas a Bíblia faz algo ousado. Ela ressignifica o mito. Em Salmos e em Isaías, o dragão não é uma divindade rival, e sim uma criatura limitada, sujeita ao Criador. Isso quebra a lógica mitológica da época, afirmando que o caos não é eterno nem invencível. É como se o texto dissesse: o mal faz barulho, assusta, mas não manda no jogo. Essa visão molda uma nova forma de enxergar o mundo, onde a ordem não nasce da violência, mas da palavra criadora. E essa inversão silenciosa prepara o terreno para algo maior que ainda está por vir, como uma maré que recua antes de revelar o verdadeiro tamanho do oceano. Um jardim perfeito, uma escolha simples e uma voz sutil que não ruge, mas sussurra. No relato do Éden, a serpente não aparece como um monstro explícito, e isso não é acaso. Diferente dos dragões mitológicos que atacam com força bruta, ela atua pela persuasão, questionando, distorcendo e plantando dúvida. O texto de Gênesis não diz que a serpente cria o mal, mas que manipula o desejo humano por autonomia, algo profundamente realista do ponto de vista psicológico. O caos entra no mundo não pela violência, mas pela sedução da falsa liberdade. Aqui, o dragão aprende a arte mais perigosa: convencer sem obrigar. Com o passar dos séculos, a tradição bíblica passa a ligar essa serpente a uma força espiritual maior, como aparece de forma explícita no Apocalipse, quando ela é chamada de a antiga serpente. A conexão não é literal, mas teológica. Trata-se do mesmo padrão de atuação: o uso do engano para gerar morte. Assim como no Éden, o caos não destrói tudo de uma vez. Ele corrompe por dentro, aos poucos, como ferrugem invisível. A narrativa sugere que o verdadeiro perigo não está no ataque externo, mas na escolha interna. E é exatamente dessa fissura silenciosa que os dragões seguintes irão emergir, agora com rostos cada vez mais humanos. Nem sempre o dragão rasteja, às vezes ele governa sentado em um trono. Quando a Bíblia descreve certos reis e impérios, a linguagem muda de tom e ganha escamas simbólicas. O faraó do Êxodo, por exemplo, é comparado a um grande monstro das águas em textos proféticos como Ezequiel, porque controla, oprime e mata para manter a ordem à força.
A imagem não é exagero poético, mas crítica política. Poder que se sustenta pelo medo se aproxima do caos primordial. O governante deixa de ser pastor e passa a agir como predador. Assim, o dragão ganha forma humana. O mesmo padrão aparece em figuras como Golias, descrito com armadura reluzente e força descomunal, quase como uma criatura mitológica diante de Israel. Ele representa mais do que um inimigo militar. Encarna a lógica da dominação pela intimidação. A vitória de Davi, um jovem sem armadura pesada, reforça a mensagem: o caos não é derrotado imitando-o. Quando líderes adotam a violência como linguagem oficial, tornam-se extensões do dragão que dizem combater. E, sem perceber, pavimentam o caminho para algo ainda maior, onde o monstro deixa de ser indivíduo e passa a ser sistema. Existe um perigo escondido nas histórias de heróis. Quanto mais tempo alguém luta contra monstros, maior o risco de aprender a falar a língua deles. A Bíblia percebe esse dilema cedo e o expõe sem romantizar. Reis que começam bem, como Saul, acabam recorrendo ao medo, à perseguição e à violência para manter controle. O texto não culpa apenas o inimigo externo, mas revela a corrosão interna, causada pelo uso contínuo de métodos destrutivos. Combater o caos com caos parece eficaz no início, mas cobra um preço alto. Aos poucos, o caçador passa a carregar escamas invisíveis. Essa lógica atravessa gerações e serve como alerta moral, não como detalhe teológico. O dragão não vence apenas quando destrói cidades, mas quando convence seus opositores a imitá-lo. É uma vitória silenciosa, quase elegante, diga-se de passagem. A Bíblia insiste que o problema não é só quem manda, mas como manda. Quando o poder se torna um fim em si mesmo, ele deforma quem o exerce. E é justamente nesse ponto que a narrativa bíblica amplia o foco, saindo do indivíduo para algo mais abrangente, onde o dragão deixa de ter nome próprio e passa a ter bandeira. Quando Daniel sonha, ele não vê reis com coroas douradas, mas criaturas que emergem do mar revolto. Leões com asas, feras com dentes de ferro, monstros difíceis até de descrever, imagens estranhas, porém familiares para quem vivia sob dominação imperial. O mar, no simbolismo hebraico, representa o caos, e dele surgem impérios construídos pela violência. Babilônia, Média-Pérsia e Grécia não são citadas como mitos, mas como sistemas reais que esmagaram povos inteiros. Daniel transforma política em teologia visual. O recado é direto. Quando a nação se alimenta de sangue e medo, ela se torna um dragão coletivo. O mais perturbador é que esses monstros não dependem de um único vilão. Eles sobrevivem porque milhares participam da engrenagem. Soldados obedecem, burocratas registram, comerciantes lucram, e o dragão respira. A crítica de Daniel vai além do seu tempo e ecoa em qualquer estrutura que normaliza a injustiça. Não é à toa que esses impérios sobem do mar como ondas sucessivas de opressão. A esperança, porém, não surge do caos, mas de outro lugar mais sólido e inesperado. No meio de tanta monstruosidade, a visão de Daniel sofre uma quebra abrupta, quase um silêncio dramático. Em vez de mais uma fera, surge alguém como um filho do homem, expressão simples, até comum, mas carregada de intenção. Ele não vem do mar caótico, e sim se apresenta diante de Deus, como quem pertence à ordem da criação. Recebe autoridade sem conquistar pela força, poder sem derramar sangue. O contraste é proposital. Enquanto os impérios sobem pela violência, esse governante é elevado pela justiça. É uma redefinição radical do que significa reinar. Essa figura não domina como dragão, mas governa como humano pleno, do jeito que a humanidade deveria ter sido desde o início. Daniel sugere que o verdadeiro poder não desumaniza, pelo contrário, restaura. A esperança bíblica passa a ter rosto, não garras. Em meio a reinos que esmagam, surge a ideia de um reino que cura. A pergunta deixa de ser: quem é o monstro mais forte? E passa a ser: quem é verdadeiramente humano? A resposta ainda não está completa, mas já aponta para um confronto decisivo que mudará o rumo da história.
Séculos depois, um carpinteiro da Galileia começa a usar para si um título estranho e carregado: Filho do Homem. Não é coincidência nem modéstia excessiva, é uma declaração calculada. Jesus entra em cena enfrentando exatamente os símbolos do dragão bíblico: o mar agitado, o deserto hostil, a doença e a morte. Ao acalmar as águas, ele repete um gesto atribuído a Deus nos Salmos, mostrando autoridade sobre o caos. Ao resistir à tentação de poder fácil, rejeita o atalho da dominação. O confronto existe, mas o método é outro. O mais desconcertante é que Jesus nunca tenta destruir o dragão imitando sua força. Quando tem chance de mobilizar violência, ele recua. Quando poderia se impor pelo medo, escolhe o serviço. Aos olhos do Império Romano, isso soa como fraqueza. À luz da narrativa bíblica, é estratégia profunda. O dragão espera resistência brutal, não amor sacrificial. Cada cura, cada perdão e cada gesto de restauração funcionam como pequenas derrotas do caos. A tensão cresce porque fica claro que essa forma de vencer tem um custo altíssimo. Tudo parece desmoronar quando a cruz entra em cena. Para qualquer lógica antiga, ser morto pelo Império é prova de que o dragão venceu. No entanto, a narrativa bíblica vira a mesa de novo. Jesus não apenas enfrenta a morte, ele entra nela, como quem atravessa o ventre da besta. O Apocalipse descreve o dragão como derrotado não por uma espada, mas por um cordeiro que foi morto e permanece de pé. É um paradoxo intencional, quase provocativo. O caos é vencido por dentro, não esmagado por fora. Essa vitória redefine o que significa resistir ao mal no mundo real. Em vez de reproduzir ciclos de violência, Jesus chama seus seguidores a quebrá-los. Não é passividade, é coragem de outro tipo, aquela que se recusa a se tornar aquilo que combate. O dragão ainda ruge na história, nos sistemas e nas escolhas humanas, mas sua sentença já foi anunciada. A pergunta que fica não é se o caos existe, mas como cada um decide enfrentá-lo. E é nesse ponto que a antiga imagem do dragão deixa de ser mito distante e se transforma em um espelho incômodo diante de nós. No fim das contas, os dragões da Bíblia nunca foram apenas criaturas estranhas escondidas em páginas antigas, mas uma linguagem afiada para falar do caos que insiste em reaparecer na história humana. Seja em líderes sedentos por poder, em sistemas que normalizam a injustiça, ou em escolhas pessoais que parecem pequenas, mas corroem por dentro. A narrativa bíblica não oferece uma fantasia de fuga, e sim um confronto honesto. O mal pode ser sedutor, organizado e até eficiente, mas não é definitivo. A grande provocação que fica é simples e desconfortável ao mesmo tempo. Quando o caos se manifesta hoje, nós o enfrentamos do modo do dragão ou do modo do cordeiro. Talvez a resposta a essa pergunta diga muito mais sobre o futuro do mundo e o nosso próprio do que imaginamos.